Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre diversidade e inclusão. E para bater esse papo com a gente está conosco o Bruno Cruz, que é conselheiro do CRC São Paulo e também profissional de contabilidade, ele é gerente de controladoria da Apta. Mas antes de começar a bater essa bola aqui com o Bruno, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org e conhecer o nosso site e a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias e recebo aqui Bruno Cruz para bater esse papo sobre diversidade e inclusão. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no podcast Momento Anefac. Ô Emerson, satisfação participar com todos vocês. Obrigado pelo convite, agradecimento da Anefac, também em nome do CRC pelo convite também, tá bom? Legal. Ô Bruno, você é conselheiro do Conselho, né? Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Isso. É até difícil falar isso, né? Conselheiro do Conselho. Mas explica pra gente aí o que vocês estão pensando, fazendo e falando nessa situação aí de diversidade e inclusão, tema que está bem quente aí no momento, né? É verdade, Emerson. A questão da diversidade e inclusão no CRC, ela já vem há muito tempo e ela teve seu germe ou a sua semente uns 4, 5 anos atrás, já com um bom tempo, com mulheres no CRC, né, que foi um começo muito interessante quando a gente fala de diversidade. Sabe que a profissão contábil é uma profissão já há mais de 100 anos, secular, inclusive, que é muito masculina, e a questão da inclusão da mulher contadora é muito importante, da profissional contábil é muito importante. E esse movimento já começou com a mulher na contabilidade há um tempo, e esse movimento da mulher na contabilidade já ficou orgânico, ela já existe por si só. Mas faltou para o CRC a inclusão de outros grupos considerados como minorias do ponto de vista de participação na profissão, como, por exemplo, a questão da LGBTI, a questão do negro, e da parte da etnia também, da raça. Então, são outros elementos que são importantes para a profissão contábil, que fazem parte da profissão contábil, que o CRC não tinha alcançado. Então, esse grupo de trabalho do CRC, linkado com o apoio do presidente e da diretoria do CRC, vem para trazer isso, para trazer um maior esclarecimento profissional contábil sobre a situação mundial da etnia, da raça, envolvendo também a questão da igualdade de gênero, que é super importante e que faz parte da profissão contábil, sim, porque quem faz a contabilidade é a pessoa. Então, ter essa questão de discussão de minorias é super importante do ponto de vista profissional, né? Legal. Ô Bruno, assim, você falou, né? A profissão contábil é uma profissão aí centenária já, né? E eu me lembro, assim, né? Sempre que você vê nos filmes, tem um certo estereótipo do contador, né? Assim, sempre tem o contador é aquele fulano meio tímido, quieto, né? E aquelas coisas. Tem até estudos já científicos nessa linha, né? Especificando o estereótipo do contador. Mas acho que a gente nunca realmente parou e pensou, né? Esse estereótipo, o quão ele não representa uma realidade que são os profissionais da área contábil. Inclusive nessas temáticas de etnia e outros elementos de diversidade, né? Uhum. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando você fala da profissão contábil, a profissão contábil ela tem um marco de um registro histórico tão importante para a sociedade que, por incrível que pareça, quando a gente fala de diversidade e inclusão, e eu vou puxar um pouco para a raça, você tem nos livros contábeis das companhias marítimas o registro das peças. E as peças eram considerados escravos negros, né? Então, hoje, os registros que nós temos nos livros tão famosos sobre escravidão, os registros históricos se baseiam em registros contábeis, que ficavam, por exemplo, em cidades como Londres, Manchester, que foi o centro do comércio e do trade de africanos, escravos africanos no século XV, XVI, XVII, século XVIII, que você tem o contador fazendo a contabilidade das peças e avaliando as perdas de estoque, porque o negro ele era um estoque, né, para o mercantilista,
avaliando a quantidade perdida durante as navegações. Você tinha o que seria hoje um absurdo, uma provisão para perda do escravo, né? Então, veja, a contabilidade ela tem uma relação muito próxima com o que se discute atualmente, né? Obviamente, sobre a diferença, porque a sociedade mudou do século XV para o século XXI, naturalmente. E por que não trazer isso, não trazer essa discussão para o profissional atual, que é um profissional hoje que tem seu trabalho muitas vezes complexo do ponto de vista operacional, mas que também enfrenta todos os dias os problemas da sociedade, como desigualdade, aspectos de preconceito, o racismo, que são aspectos que estão no dia a dia das pessoas. E por que não uma profissão, uma organização contábil, trazer esses profissionais por meio da conscientização? É esse o objetivo do nosso grupo, né? É esse o objetivo do CRT também. Sim, você falou uma coisa fundamental, né, que é conscientização. E quando você falou essa palavra, eu me lembrei de uma entrevista recente acho que do Laurentino, né, que escreveu o livro Escravidão. Isso, Escravidão. Um livro recente Laurentino. agora. E ele... Laurentino Gomes, exatamente. E ele falou uma coisa que me sensibilizou muito, né, quando ele disse que ao longo de 300 anos, a rota marítima entre Brasil e África, né, ela movimentou ali uma quantidade enorme de negros que vieram trazidos, né? E esses negros, claro que eles tinham adoeciam, né, ao longo dessa travessia, né? Enfim, muitas vezes brigavam, até tentando, né, escapar, enfim. E eles eram jogados no mar, né? E a quantidade de corpos de pessoas negras que foram jogadas no oceano ao longo de 300 anos, ela foi tão violenta, mas tão violenta que ela alterou a rota dos tubarões no mundo, né? Ou seja, quando você fala uma coisa dessa, não há como você não se conscientizar do impacto econômico, né, que essas pessoas foram responsáveis em todos os sentidos, né? E por que isso ainda não existe uma representação na mesma proporção da força que essas pessoas empregaram no desenvolvimento da economia, né? Nós temos aí um longo passado a ser... Eu não digo corrigido, porque eu acho que é quase impossível você corrigir o passado, né? Mas nós temos um longo passado aí a ser, talvez, minimizado e equalizado para o futuro, né? Você tocou num ponto bom. Você trouxe um trecho que ele é bastante impactante do livro do Laurentino Gomes, que é a mudança da rota dos tubarões, porque os tubarões seguiam, né? Você tinha aí perdas históricas de 40% a 50% dos negros que vinham, né? De cada 10 que saíam, 5 chegavam e chegavam em condições muito paupérrimas, né? Do ponto de vista de trabalho e mercantilismo, né? Mas é importante levar em consideração também que, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de contexto histórico, essa mudança que está ocorrendo por conta da morte do Floyd nos Estados Unidos, ela tem trazido uma discussão de revisionismo histórico, né? Como que eu olho para o passado do ponto de vista com a visão do homem do século XXI, ou da mulher do século XXI, né? Você tem toda uma estrutura social que foi criada na época baseada no negro africano sendo um objeto de trabalho braçal, né? E quando você olha o negro, o afro-brasileiro ou afro-americano, não vou ficar discutindo terminologia aqui, você não olha mais desse ponto de vista, você olha ele como um cidadão dentro de uma sociedade democrática e igualitária. Mas como eu posso falar de igualdade entre gênero, sexo, agora eu vou trazer um pouco para a raça, porque é o que está mais discutido, está mais fresco, se eu não tenho uma discussão histórica prévia para chegar na conclusão de que homens brancos e mulheres brancas não são iguais a homens negros e mulheres negras na sociedade. Não se discute aí, não vou ficar entrando em outros temas para não atrapalhar a nossa pauta, não se discute igualdade se você tem um contexto histórico separado. Se você quiser trazer um pouco para o ponto de vista de Brasil, e é o que eu sinto falta nas discussões, se discute muito a questão do negro nos Estados Unidos, que corresponde a 14% da sociedade americana. No Brasil somos 54%, alguns índices chegam a 59%, vai depender muito da época do ano, né? Você fala que é negro ou pardo, às vezes você se acha branco, né? Então vai 54%, 59%. Você começa a tomar algumas medidas, você começa a ficar preocupado, você fala assim, poxa, eu sou 54% da população, mas eu não vejo 54% de representatividade nos ambientes em que eu convivo, né? Onde estão os negros? Né? Então esse é um ponto super interessante que
as entidades têm trabalhado muito isso dentro dos seus comitês de diversidade e inclusão, a sociedade civil, e aí eu estou falando empresas, eu estou falando CRC, com um grupo de diversidade e inclusão, eu estou falando entidades sem fins lucrativos também. Então, está ocorrendo um movimento muito forte nesse sentido para trazer essa discussão histórica comparada com o presente. Isso não significa que a gente tenha que destruir o passado, queimar estátua, quebrar estátua. O que eu tenho que fazer é revisar o histórico, entender o contexto social da época, para que eu entenda o meu atual e não repita os erros do passado. E eu possa fazer pressão, e aí te passo a palavra, para que eu possa fazer uma pressão sobre o governo, para que ele crie medidas de desenvolvimento de minorias, entre aspas aqui, porque somos 54% no Brasil, para que insira a população negra numa melhor condição social, para que aí sim eu comece a discutir a igualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira. É esse o ponto da diversidade e inclusão hoje no Brasil. Sim. Você tocou num tema importante, né, que é essa questão da ação do governo, da ação da sociedade. E aí é interessante isso, né? Até talvez 10 anos atrás, a gente incluía negros como minorias, né? E acho que só de uns anos para cá que se caiu, né? Vou pegar uma expressão aqui antiga, mas caiu a ficha, né? Ninguém fala mais isso hoje em dia, mas é só de um tempo para cá que ganhou-se consciência que isso não representa a verdade, né? Porque os negros não são minoria. Mas é só através do debate, de trazer e da publicidade ao debate, é que a gente consegue ganhar essa consciência sobre o que nos formou, né? O que nos trouxe até aqui. Né? É isso aí. É isso aí. E é interessante porque da onde vem essa falta de conhecimento do que é minoria, né? Do que é o negro no Brasil? Ele vem também de uma estrutura educacional, uma estrutura social, que é um pouco mais ampla que a educacional. A educacional está dentro da estrutura social, que vem retratando o negro como antagonista e o branco como protagonista da história. Né? Vou pegar um exemplo clássico que eu estava lendo ontem no LinkedIn, alguns textos que são bem interessantes, os que tem lá, que falam um pouco sobre Machado de Assis. Machado de Assis, um dos maiores escritores do Brasil, se não o maior, né? Fez parte da Academia Brasileira de Letras. Fundador, né? Fundador da Academia Brasileira de Letras. Fundador. Ele era negro. E se você estudar, se lembrar da sua época de escola, quando eu estudei lá para passar na prova da FUVEST, Machado de Assis, eu nunca via ele como um negro. Sempre eu vi como um branco, porque a sociedade brasileira da época ela era fundamentada numa elite branca. Como o negro era um escritor famoso e Machado de Assis super bem conceituado no campo de atividade dele. André Rebouças era negro. Quem sobe a Avenida Rebouças em São Paulo não sabe que André Rebouças foi um dos maiores engenheiros do Brasil e foi a pessoa que corrigiu o problema da água, do saneamento básico no Rio de Janeiro. Né? Só para você ter uma ideia, então essa discussão histórica ela é importante, a educação aí é fundamental. Eu não estou dizendo para mudar o método de ensino, estou dizendo que é para inserir o contexto social e trazer a igualdade de história e raça num contexto do Brasil que teve sua mão de obra predominantemente negra e que não teve boa parte da sua inclusão no que se diz da história do país, que deveria ter sim. Temos aqui dois nomes, dois expoentes, que qualquer aluno que vai fazer uma prova de vestibular precisa ter, no mínimo, lido alguma coisa sobre ele para poder fazer a prova no mínimo. Então, é isso que é importante. Essa mudança ela só vai ocorrer, não é só por uma entrada de uma diversidade e inclusão numa instituição, não é só por colocar um presidente, um sócio negro numa companhia, é sim por meio da questão educacional, é a questão de uma política pública. Eu estava lendo, e eu passo a palavra novamente, você sabia que 54% hoje das mulheres negras sustentam a família? Em outras palavras, a maior parte da população hoje do sustento familiar é de mulheres. E boa parte dessas mulheres são negras, porque é um extrato da sociedade. Se você não fizer medidas de suporte social para fazer com que essas mulheres tenham condições de sustentar suas famílias, você não vai conseguir, dentro desse extrato, levar a população negra para um patamar mais alto. Quais são as medidas para isso? Bom, tem várias. Primeiro, a redução de carga tributária, porque hoje o pobre e o negro, que é a maior parte da população, e portanto boa parte ela é pobre, não paga a maior taxa de impostos, maior acesso ao crédito para essas pessoas, melhores condições de educação, saúde.
ela vai abarcar toda a base social, negros e brancos, mas ela vai também levar o negro uma posição que ele nunca teve na sociedade, que agora está começando a se discutir de forma mais aprofundada. Seria isso. Sim. Você falou também antes da questão do revisionismo histórico, né? Mas Verdade. quando você toca no ponto do Machado de Assis, por exemplo, acho que a gente também tem que, e acho que é um papel importante, né, de todos nós, esclarecer muito isso, né? Quando você fala de... Eu também concordo contigo, né? Eu acho que não é quebrando estátua que alguma coisa vai se alterar, né? A gente não consegue reescrever a história, mas a gente consegue trazer luz, né, a como a história foi feita. Eu acho que isso é um elemento importante. Então, quando a gente vê fotos do Machado de Assis praticamente branco, isso não é um revisionismo histórico, né? Isso, na realidade, é a correção de um erro, né? Ele não era branco, ele era negro, né? Então isso está se corrigindo. Mas ele sempre foi esbranqueado, né? Para poder, talvez, ter um acesso maior de vendas e etc., que talvez, se mostrasse como era, não poderia. Então, essa delicadeza de perceber a história e o que se vigia na época, né? Sem querer refazê-la, mas dar mais luz a como ela aconteceu, eu acho que é uma coisa muito delicada e que é um tema difícil de falar, né? Porque para você conseguir explicar isso, você demanda um certo tempo e uma certa consciência de quem está ouvindo, né? E muitas vezes as pessoas não querem ouvir, porque quando você começa a entrar no tema que é, né, racismo, que é racismo estrutural, que é o que se discute, muitas pessoas não querem ouvir, né? Elas não querem entrar por esse assunto, porque esse assunto não é assim que funciona. Então ele tem que ter uma certa delicadeza para se falar sobre isso, né? O grande ponto dessa discussão, e que eu tenho visto, e aí o Silvio de Almeida, para quem quer pesquisar e ler, é um bom autor que fala disso, Silvio Luiz de Almeida, ele fala disso bastante. Tem uma outra autora também chamada Michelle Alexander. É importante saber um pouco como você vai fazer esse movimento. Porque o movimento da discussão de raça e etnia no mundo, ela tem picos e baixas, picos e baixas. Então, se você não fizer um movimento e uma discussão permanente, o que é isso? De segunda a sexta, incluindo sábado e domingo, você não cria uma pauta, você deixa ela completa durante todo o período. Então, se você não souber comentar e conversar com, vou chamar aqui o branco ou os demais não negros sobre o tema, você não vai conseguir tratar essa pauta de forma permanente. Para quem não está entendendo, no mercado financeiro é como você criar um grupinho de negros para discutir pauta negra em novembro ou em maio, que o Silvio Luiz de Almeida chama de micareta. Faz uma micareta ali, põe todo mundo com a camiseta e vai lá falar de negro. Não, essa tem que ser uma pauta constante, não só conversar isso no Dia da Consciência Negra, por exemplo. Então, como você faz isso? O Grupo de Diversidade e Inclusão, ele cria uma série de pautas que vão desde o aspecto do estagiário, passando pelo analista, chegando no nível do supervisor, do gerente e dos altos níveis de alto escalão, discutindo do ponto de vista educacional, discutindo o apoio à universidade. Uma das grandes dificuldades de companhias quando se fala de diversidade e inclusão é trazer essa pauta para o não negro. E aí a empresa ela corre no erro de simplesmente criar cotas, e eu sou a favor da política de cotas, sem associá-las a outros elementos importantes da diversidade e inclusão. Então, primeiro, como você vai buscar um aluno para ser um trainee numa sua empresa se hoje, na maior parte dos alunos não são negros nas universidades? Aí a empresa ela fala assim, opa, a pauta de diversidade e inclusão racial e étnica ela é mais complexa. Como que eu vou conseguir... Vou numa universidade que é voltada para alunos negros? Pode ser, mas você tem que ampliar o leque. Porque quanto mais diversidade você tem, mais qualidade você tem no ensino. A probabilidade de você identificar um bom profissional é maior. Então, você, além de trazer o estudante para sua empresa, você precisa desenvolvê-lo lá. Minha história foi muito similar a essa. Eu vim da Universidade de São Paulo, onde eu era 1 em 120, 2 em 120 alunos, né, isso foi em 2003, e eu entrei numa companhia, na PwC, eu era o segundo numa sala de 100 negros, e aí a PwC, dentro do meu desenvolvimento, eu fui crescendo no patamar da companhia, tendo aula de inglês, aula de espanhol, e conhecendo os países, tendo conhecimento de negócios, eu me tornei um executivo. Então, essa busca ela não é complexa, e naquela época não se falava na empresa de diversidade e inclusão. Né? Eles me resgataram lá porque eles fizeram um trabalho de cherry picking e acharam uma pessoa
competente, tinha capacidades para estar na companhia. Mas hoje isso não existe. Os Brunos na USP continuam sendo 2 a 3 a 4, 5%. O que você tem que fazer agora é criar formas de buscar esses alunos, esses estudantes e resgatá-los, para que o aspecto de diversidade e inclusão seja mais do que uma discussão de 2 dias por ano, seja uma pauta permanente e contínua numa companhia. É isso. Sim. Ô Bruno, você tocou num tema aí que é importante também, né? É a questão de 1 em 100, né? E aí, muitas vezes, esse exemplo, né? De olha, tá vendo, tá vendo no Bruno, né? Ó, ele foi lá, ele fez, ele conseguiu. Olha a meritocracia aí, né? Se ele conseguir, você também consegue, só depende de você. Você deve ouvir muito isso e muitas pessoas devem usar você como uma referência, né? Mas eu sempre digo o seguinte, né? O fato de só ter um mostra que é possível, sim. Mas o fato de só ter um mostra ao mesmo tempo que não é provável, né? E provável é diferente de possível, a gente sabe disso de contabilidade CPC 25, né? Mas tem um pouco isso também, né? Esse aspecto da meritocracia, as pessoas confundem um pouco, né? A questão da meritocracia, ela é muito importante, e é aí que eu falo como você faz o discurso correto para chegar naquele que não é negro, né? Quando você fala de meritocracia, eu acho que a meritocracia é super importante em qualquer lugar, número 1. Só que desde que você parta das mesmas bases, quando você começa a entrar na universidade, aí puxando o que você está dizendo, você assim, poxa, o Bruno, ele chegou a ser gerente executivo da PwC e hoje ele é um executivo de uma empresa americana que fatura milhões de reais no mundo, milhões de dólares no mundo. É legal, mas assim, do ponto de vista de questão social, eu sou exceção. E isso não pode acontecer, né? Então, quando as pessoas falam, poxa, parabéns, você é um vencedor, eu falo, não, eu sou uma exceção, deveriam ter mais junto a mim, né? Então, isso é importante. Uma das pautas para derrubar a causa da discussão da etnia e raça é a questão da meritocracia. Por que é importante saber usar o discurso correto? Para você não criar a questão da vitimização e da exclusão do não negro. Porque se você olhar os Estados Unidos nos últimos 5 a 10 anos com a eleição do Trump, uma das coisas que fizeram o Trump subir foi o Obama criar uma pauta negra, racial, a classe média branca ter uma queda muito grande dos seus rendimentos, observar isso e criar um problema muito grande que é nós contra eles. Isso não foi um aspecto político declarado, mas criou isso. Né? Obama versus os demais. Então, como você cria isso dentro de uma empresa? Poxa, eu estou criando uma política de cotas, eu estou criando uma política de aprimoramento, de trazer as minorias para a companhia, entre essas minorias, sem causar um desconforto para aqueles que estejam lá. Para quê? Elevar os dois ao mesmo nível de competição, mas não é um nível educacional, apenas é um nível de conhecimento técnico das atividades da companhia para que eles subam juntos e possam aí criar um ambiente de competitividade. Sem considerar o negro também um elemento inferior, que não é, né? Eu estou falando de uma questão histórica de falta de desenvolvimento educacional para um grupo, um segmento da sociedade. Então, essa pauta ela tem que ser muito bem colocada nas empresas e pelo governo para a sociedade. Se não cria, lá no começo do governo Lula, e a pauta aqui não é partidária, quando se criaram as cotas universitárias. Criou-se as cotas universitárias nas universidades federais, por exemplo, e acho que a estadual do Rio foi uma das primeiras. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer dos brancos falaram, poxa vida, por que você está levando um negro para ir? Por que eu não, que sou um mulato, não posso ir? Eu também sou negro. Mas eu... E aí começaram a criar estratos de cores das pessoas. E aí começou uma discussão muito grande. E foi uma pauta do governo, na época, o Lula, que de fato trouxe mesmo benefício para a população negra. Eu não fiz parte, infelizmente, da questão, porque a USP nunca teve cotas. Eu fui aprovado na FUVEST por meio das provas, normalmente, sem cotas, mas eu vejo muitos colegas que chegaram nas universidades, na PUC, na Mackenzie, quando foi para o ambiente para o ambiente privado, essa questão da cota,
que hoje são executivos de grandes empresas também. Então, deu certo e criou um elemento transformador super importante, porque se você leva uma pessoa negra, homem ou mulher negra, para um cargo interessante numa companhia, ele tem um elemento de extrato, um elemento mais que matemático, ele chega a ser exponencial de levar filho, mãe, irmão para o mesmo nível. Né? Para o mesmo nível, um nível de salário maior, um nível educacional melhor, e você cria um crescimento muito mais interessante do que simplesmente você criar para um elemento da família. Você cria para todos um crescimento que nunca talvez voltariam a voltar a uma condição social ruim sem ter essas cotas estabelecidas. Né? Sim. Ou seja, né, o tema é muito mais complexo do que apenas sou contra ou a favor cotas, que é o que muita gente se discute em rede social, né? Além da política da inclusão, você precisa criar uma política de permanência, né? Porque muitas vezes você dá o acesso à cota, mas aí depois você não consegue segurar essa pessoa porque tem outros gastos, custos e elementos que aparecem na vida da pessoa e que ela não tem condições de manter aquilo. E você ainda tem, né, esse sentimento de aversão à perda daquele que teve que ceder o seu espaço hoje, né? Mas porque lá no passado alguém pegou o espaço que era deste de hoje, ou seja, é muito mais complexo do que apenas sou a favor ou sou contra cotas, né? Gosto ou não gosto. É um tema que demanda muito estudo, muita pesquisa. Mas, Bruno, para a gente caminhar para o final aqui, porque nós temos um tempo também limitado, né? Eu queria colocar mais uma questão só para você, que é o seguinte, né? Eu vi hoje no jornal que uma grande empresa aí famosa no Brasil, ela está mudando o nome de um produto que ele tinha uma conotação racista, né? Sim. Esse produto. E várias outras companhias estão avaliando esses produtos também, né? Produtos que tinham nas suas embalagens imagens racistas ou que têm nomes que remetem a coisas racistas, etc. Consumir também é um ato político, né? Na sua visão, essa revisão, que não é um revisionismo, mas é uma adaptação para o contexto atual, ela é importante, ela ajuda, ela faz sentido? Como é que você está vendo esse movimento? Esse movimento do consumismo ele é bem interessante. E aí, vou tentar ser bem objetivo. Quando começaram a discutir a liberdade dos negros africanos na América, esse foi um dos discursos, né? A questão do mercantilismo de escravos estava caindo muito na Inglaterra ou nos Estados Unidos e no Caribe. Estava ficando caro e estava ficando muito complexo para os mercantilistas fazerem o transporte e coisas do tipo. E uma das ideias que se deram para ter a abolição, por exemplo, nos Estados Unidos era o escravo liberto consome mais do que preso. Então, você tem um aumento da população de consumo e, vamos lá libertá-los, né? Eles vão fazer parte da sociedade. Depois, você foi percebendo que não só consumiam, mas consumiam pouco porque eles estavam em estratos desfavoráveis da sociedade, né? E aí, nos Estados Unidos, na década de 60, 70, algumas marcas esportivas, né? Também tem muito histórico interessante, começaram a patrocinar alguns rappers americanos como Run DMC, um jogador de basquete famoso, Michael Jordan, também foi patrocinado por uma marca importante, e começou a enxergar a população afro-americana como uma forma também de ser um consumidor em potencial. Só que essa etapa ela já foi ultrapassada, Emerson. Não é uma questão só de consumo da população negra, é uma questão de consumo com margem. É importante, sim, a população negra estar inserida no mercado consumidor, mas mais do que isso, ela tem acesso a todo o mercado consumidor, dos produtos básicos aos produtos premium. O que eu quero dizer? Dos produtos simples para assistência básica da população até os produtos com maiores margens, os produtos de luxo. Alguns países estão alcançando isso, outros não, outros estão em um momento reversível. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem isso muito claro, você tem produtos para a comunidade negra muito bem definidos e com preços elevados e com diversos tipos de qualidade. No Brasil, você tem trazido esse modelo muito forte em algumas marcas, que não tem só shampoos para loiros e cabelos lisos, você tem para cabelos crespos.
E isso está muito bem estabelecido. Essa questão dessa marca que você comentou, ela nada mais é do que um elemento passado da década de 80, 70, já existia isso, só que essa marca ela não se preocupou em revisitar os termos para a sociedade atual. Então, isso é importante. Ela já faz um movimento de revisitar o conceito dela de marca e exposição. E isso aí não é ser politicamente correto, não. Isso aí é olhar para o seu consumidor e falar, me desculpa, eu cometi um erro, vamos corrigir o nosso problema e se comunicar melhor com o meu consumidor. A comunicação ela tem que ser ampla, ela não pode ser restrita a um grupo social. É isso que as marcas precisam começar a entender e aprender. Muito bom! Este foi, então, o Bruno Cruz, que é conselheiro do Conselho Regional de São Paulo, que está lá no grupo de Diversidade e Inclusão e também é um profissional aí de contabilidade, também professor, né, de temas aí relevantes de FRS e tudo mais. Também. Bruno, também. muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer falar com você aqui. Prazer é todo meu. Quero agradecer a ANEFAC por estar tão atualizada em temas tão importantes da nossa sociedade. Lembrando, tem muitos autores bons que escrevem sobre o tema. Estou à disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Bruno. Muito obrigado. E participa mais aqui com a gente na ANEFAC também. Certamente tem muita coisa aqui a nos ensinar, né? Isso aí. Bom, se você curtiu esse podcast Momento ANEFAC, saiba que tem muito mais. Para isso, basta você acessar a ANEFAC nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube. E também temos o anefac.org, o nosso site, onde você encontra toda a nossa grade de eventos. Eventos dos mais diversos para a sua carreira, para os seus negócios e para você. Venha para a ANEFAC, associe-se, faça parte dessa comunidade que há 52 anos trabalha desenvolvendo os profissionais das áreas de administração, finanças e contabilidade e economia também para todo o nosso Brasil imenso, diverso, gigantesco e, por que não, faça parte você também. Eu sou Emerson Dias, volto contigo no próximo podcast Momento ANEFAC. Até lá.